Caros amigos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos de volta depois de um tempo, nessa nova forma, nosso novo podcast. E alegres aqui com o Vinícius, meu marido, Padre Claudemir. Agradeço a presença de vocês. E hoje temos muito o que falar, não é, Padre? É isso aí. Depois de um tempo a gente foi rezando e buscando novidades e voltamos com o nosso podcast para refletir e aprofundar tantos temas importantes que temos para refletir, para pensar e para evangelizar. E obrigado por nos acompanhar. Hoje, então, no nosso último encontro, Padre, nós começamos a falar sobre os concílios, falamos um pouquinho sobre a liturgia e o nosso podcast ele iniciou-se para falar sobre o jubileu, que vai ocorrer no ano que vem. E o Senhor já nos trouxe, inclusive, os textos litúrgicos deste jubileu que vai ocorrer no ano que vem. O que o Senhor tem para nos contar? O que é importante desse jubileu? O que se espera no ano que vem que ocorra? Quando nós pensamos no jubileu, Marina, Vinícius e os amigos que nos seguem, nós pensamos o ano da graça e podemos pensar no jubileu como este tempo santo e pensava a partir de Lucas 4, o jubileu de Jesus, no qual Jesus vem para nos libertar de tudo aquilo que nos afasta de Deus ou nos tira a beleza da criação da vida humana. É também um tempo santo de descanso, de oração, de encontro e também de pensar essas desigualdades do mundo, porque um jubileu é pensado também para voltar a esse equilíbrio social e esse equilíbrio da vida humana. E agora, dia 24 de dezembro, o Santo Padre, o Papa Francisco, vai abrir a Porta Santa na cidade do Vaticano, na Basílica de São Pedro. E aqui a gente tem um evento muito importante, porque se abre uma Porta Santa na principal basílica do mundo, o coração do cristianismo. E depois, no dia 29, na Festa da Sagrada Família, todas as outras dioceses do mundo inteiro, as igrejas particulares, também abrirão portas santas. E nós vamos então aqui na diocese de Cascavel, por exemplo, abrir duas portas santas, o bispo abrirá a porta santa na Catedral Metropolitana e também no Santuário de Braganey, Nossa Senhora da Salete. E assim os bispos em todo o mundo. Talvez seria interessante a gente pensar aqui essa porta santa a partir daquilo que Jesus diz em João 10, eu sou a porta. E pensar também essa porta santa que nos convida a entrar no mistério de Deus, na presença de Deus, também a partir do batismo, porque o batismo começa justamente no limiar da porta deste encontro entre o mundo profano e o mundo divino, o mundo sagrado. Então a porta também nos dá acesso a Cristo, assim como no jubileu nós temos a porta santa que nos dá acesso a Cristo. O senhor então explicou um pouco aí esse simbolismo que existe dessa porta, mas qual que é também a razão de colocar tanto a porta também ao centro do jubileu, como esse rito então da abertura da porta? Existe algo que o peregrino também pode, olhando ou fazendo alguma coisa que a porta pode também ir além um pouco mais desse só um símbolo, ou existe também alguma indulgência, alguma coisa que também está atrelada com a Porta Santa? A Porta Santa, Vinícius, ela é muito importante porque para nós ela representa Cristo. Cristo diz, eu sou a porta. Não é simplesmente passar pela porta, por esse grande umbral, como um símbolo, ou de modo supersticioso. E muita gente faz isso, mas a porta é essa passagem de uma vida profana, de uma vida de pecado, para essa vida da graça. Estar na presença de Deus, obviamente que nos pede e implica uma conversão. Por isso que nós pensamos, inclusive, nas indulgências. E pensar nas indulgências é pensar na misericórdia de Deus. Pensar naquilo que nós podemos fazer enquanto peregrinos, e aqui peregrinos da fé, da esperança, e também peregrinos da caridade. Por que não associar
essas 3 virtudes a essa passagem pela porta. Então aqui nós tomamos consciência de que sem Deus nada podemos, e portanto peregrinamos nesses lugares santos. E aqui obviamente que a gente vai pensar Roma, vamos pensar os lugares santos na Itália, Assis, Padre Pio, mas vamos também pensar lugares santos ao redor do mundo, Santiago de Compostela, pensar Jerusalém. E para isso nós precisamos aqui pensar inclusive no movimento de conversão, porque na igreja primitiva, na história da penitência, quando nós confessamos os nossos pecados, nós também recebemos da igreja, do padre, do confessor, uma penitência. E tantas vezes essa penitência era ligada a esses lugares de peregrinação. Então, sair do nosso mundo, sair da nossa condição, sair da situação estrutural de pecado social, de miséria da sociedade, e entrar nesse ambiente de Deus que cria igualdade, cria comunhão, é tomar consciência de que estar na presença de Deus também implica que nós trabalhemos por esse equilíbrio social, né, que marca muito o nosso tempo, né? A questão da guerra, da escravidão, das dependências, e tudo isso o Santo Padre nos fala na bula de convocação do jubileu do ano de 2025, que é a esperança não decepciona. Ou seja, qual é a esperança que nunca decepciona? É o próprio Cristo. Para que nós também tomemos consciência de que nós, como filhos de Deus, não podemos também obscurecer o mundo, a criação, a vida humana, mas precisamos iluminar a partir de Cristo a vida humana. Então veja que o significado da porta vai muito além de entrar e sair, né? Ou seja, uma mudança de vida e um encontro com Cristo. Inclusive, padre, nós fizemos uma viagem agora para Roma e foi muito interessante fazer este caminhar, né? Não foi não somente em Roma, nós viajamos pela Itália, e nós fomos com um pensamento um pouco diferente dessa vez. O Vinícius morou, né, na Itália por muitos anos, morou em Roma, inclusive, e é interessante que agora, com um olhar mais espiritual, né, esse olhar mais sensível às coisas de Deus, foi uma experiência muito diferente. As pessoas nos perguntam como foi, e às vezes a gente não tem palavras para explicar isso, né, padre? Os templos, as igrejas, o local sagrado, né, todas essas basílicas muito bem ornamentadas, né, você vê lá a cátedra de Pedro, que está em exposição, né, que tem essa grande representação, o ambão, que é feito, né, dessa estrutura forte, né, algo que a gente acaba perdendo um pouco, né, padre? Acho que isso é uma busca que você tem que ter, e que as pessoas deveriam também ter um pouco dessa consciência aqui no Brasil. Marina, isso que vocês experimentaram nessa peregrinação é muito importante, porque nós estamos falando do ano jubilar, deste ano de graça, inspirando-nos aqui também no Jubileu de Jesus, Lucas 4, e estamos falando do tempo, né? Logo mais a gente vai entrar no tempo do Advento, Natal, Epifania, Batismo de Jesus, depois a gente fala de Quaresma, Páscoa, Tempo Comum. Estamos pensando no tempo, a partir das estações, entrando neste limiar de um tempo que é a eternidade, que é Kairos, né? E nos futuros encontros nós vamos falar também do tempo. Mas podemos falar também do espaço, né? Isso que vocês experimentaram, né? E daí agora eu pergunto também um pouco para vocês essa experiência daquilo que vocês viram em Roma, viram nessas basílicas onde vocês foram, e também um pouco a experiência, né, de vocês como pais, e a experiência também das crianças, né, que tiveram contato com a beleza, com o sagrado, né? Como vocês experimentaram isso, não como turistas, mas como peregrinos? Como a Marina falou, padre, dessa vez foi foi realmente uma peregrinação. Encaramos essa oportunidade, então, de estar ali visitando Roma e também alguns locais da Itália. Fomos para Assis, fomos também para Pietrelcina,
San Giovanni Rotondo, e viajando também com 3 crianças, né? Que eu acho que isso também traz para nós pais uma oportunidade também de, pela primeira vez, poder explicar a beleza da nossa religião e responder também as curiosidades, as perguntas que eles nos fizeram. Então isso aí foi uma oportunidade realmente que nós tivemos. Como a Marina falou anteriormente, esse espaço, né, estar presente de frente ao belo, de frente a toda essa história que esses templos carregam, inclusive para as crianças, elas estavam muito mais quietas, elas estavam também em um estado assim de contemplação, muitas vezes fazendo muitas perguntas sobre quem era aquele santo, por que foi feita determinada coisa. Então isso aí para nós foi também uma das grandes surpresas de estar visitando então Roma e estar percorrendo esse caminho também através dos olhos deles, através dos olhos então de muita sempre querendo mostrar a eles essa beleza que nossa religião tem, e também a história, como isso é tudo interconectado. Então Roma, ir ao Vaticano, ao Templo de Pedro, depois ir também a um cárcere onde ele ficou preso. Então começar a colocar também todos esses pontos assim para criar também uma conexão lógica. Eu acho que isso na nossa descoberta também de fé, saber que a história não a igreja não é simplesmente ir à missa aos domingos, né, em seguir aquilo que está aquela liturgia que parece que foi feita somente para aquele evento, mas poder vivenciar isso de frente a toda a história que Roma traz também em todos esses locais, foi para nós então uma coisa muito bonita. Isso que você diz é importantíssimo, porque quando a gente entra numa igreja construída de qualquer maneira, a tendência é entrar e falar, fazer ruído, porque a igreja não acolhe e não chama para oração. E nessas grandes basílicas, inclusive, se descobriu uma pastoral, que é uma pastoral evangelizadora a partir do espaço sagrado. Ou seja, os turistas que entram vão para conhecer as grandes basílicas, as grandes obras, e no entanto se encontram com algo que silencia, que faz rezar, que encanta, que leva até Deus. E eu fico imaginando que as crianças, porque antropologicamente isso está dentro de nós, a beleza nos atrai e nos salva, né? E a gente diz que a beleza que salva o mundo é Cristo, é Deus. E Deus está impregnado, né, nos vitrais, no espaço sagrado, no mobiliário, né, nas pinturas, né? Ou seja, até mesmo no ar, né? O ar que lembra um pouco aí esse perfume do incenso, né? Então acho que seria bem interessante agora que você pudesse falar também, Marina, o que vocês experimentaram então nesses espaços sagrados, nesses lugares santos, o que é que as crianças também puderam experimentar de evangelizador nos locais que vocês passaram? Eu sei que vocês também passaram lá na igreja de São Miguel, no Monte Gargano, pudesse contar um pouquinho essa experiência que vocês tiveram? Padre, bem, viajar com 3 crianças é uma aventura, né? Foi realmente uma aventura e o que eu acho que fez também ser uma aventura para eles é que eles tinham esse conhecimento, eles já vivem isso, né? Não é vamos para lá e lá vamos explicar tudo. Não, eles tiveram essa preparação, vamos ver isso, o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui, o que aconteceu lá. Padre Pio lá em San Giovanni Rotondo, o Augusto, nosso mais velho, ele praticamente deu uma aula do local, porque ele é um fã do Padre Pio, né? E assim, as crianças, elas pareciam que elas estavam num parque de diversões, porque elas viam algo sobrenatural em tudo aquilo. Então, quando a gente vai para um parque de diversão, a gente se diverte porque aquilo é tudo uma fantasia, né? E elas conseguiram sentir essa fantasia verdadeira, né?
fantasia normalmente não é verdadeira, mas essa realmente, a sobrenaturalidade, viver isso. Então, quando nós estávamos em Roma, nós focamos muito em ver as relíquias, né? Tudo que tinha de relíquia a gente foi ver. Então, vimos, por exemplo, o túmulo de Pedro, né? O túmulo de todos os papas que estão enterrados ali na Basílica de São Pedro. Depois nós fomos para a igreja de São Paulo fora dos muros, que também tem as correntes em que Paulo ele foi preso, né? E também tem a sepultura de Paulo. Depois nas igrejas conseguimos ver um pedaço da manjedoura de Jesus, que a tradição diz ser um pedaço também da mesa da última ceia. Então, assim, isso fez para eles um olhar de que não é só uma história, né? Isso realmente aconteceu. E para nós foi bom também, porque a gente percebeu que a igreja, ela passou por vários momentos, né? Então, por exemplo, a Basílica lá de São Paulo, fora dos muros, ela foi incendiada. Então, eles tinham ali toda uma escavação do que aconteceu, né? Daquela antiga igreja, fizeram essa escavação para reerguer o novo templo. E isso traz também uma questão, né, dessa busca, né, do que aconteceu, da verdade, do que aconteceu. A Escada Santa também. Depois descemos para ver o Padre Pio, fantástico. Assim, o que nos causa muita surpresa é que, de fato, tem muitos turistas que vão somente para fazer um turismo, né? Não tem esse olhar espiritual para tudo que aconteceu, esse olhar religioso, mas a gente vê muitos devotos também, muitos devotos. E assim, se a gente pudesse dar uma dica, né, de uma viagem, conheçam o lugar onde vocês vão e façam assim este caminho de realmente contemplar, né, do que isso precisa, do que vocês estão buscando, né? Nós queríamos buscar as relíquias, então nós fomos nos locais que tinham essas relíquias. Então, quem sabe uma pessoa que queira buscar uma explicação arquitetônica, ir em busca disso, né? Roma não é só um turismo, ela é realmente um tesouro, a Itália é um tesouro. E por fim, né, para finalizar o que a gente descobriu, nós tivemos a sorte de participarmos de missa em 2 ritos, o rito bizantino em Roma e o rito ambrosiano em Milão. E é fantástico, né, padre? É fantástico, o senhor tem muito a nos dizer, né, doutor em liturgia, e assim foi uma experiência incrível, e inclusive para as crianças, né, elas gostaram muito. Quando você fala dessa fantasia, não é o ilusório, não é o vazio, mas é isso que você acabou de dizer, que a fantasia que nos leva ao fantástico, à admiração e ao estupor, ao enlevo. A gente aqui é carregado nos braços para entrar nessa verdade, nessa beleza. E aqui a gente precisa descobrir uma coisa muito importante que o próprio Papa Bento XVI fala na introdução de um livro de liturgia, de um outro autor, que a gente não pode cair no arqueologismo, ou seja, no saudosismo do passado, mas nós precisamos, na tradição e na liturgia, recuperar esta arte de fazer arqueologia. Porque quando a gente faz arqueologia, a gente vai descobrindo as diversas camadas da história até chegar àquilo que é o mais primitivo e aquilo que é o mais verídico, mais próximo daquilo que Jesus quis. Né? Então a gente, quando faz liturgia, a gente vai descobrindo no tempo e no espaço esse valor da arqueologia. Quando, por exemplo, a gente desce as catacumbas, a gente desce aí ao mais primitivo das comunidades cristãs. Parece que conseguimos tocar com mãos esse espaço de fé, de vigor do cristianismo. Né? Então a gente, quando vai voltando também a essas grandes basílicas, vai fazendo também essa experiência. Né? Então veja que nós começamos aqui falando do jubileu, do templo, da porta santa, dos sacramentos, e estamos aqui falando de coisas muito importantes da liturgia e da tradição da igreja. E mesmo uma pessoa que vai para Roma ou vai para a Europa fazer turismo, se encontra com algo mais do que aquilo que os olhos podem ver. Né? É verdade que existe um pouco de teatro naquilo que nós fazemos, existe um pouco de estética naquilo que nós fazemos,
mas por detrás disso que nossos olhos veem, nós encontramos o sagrado, o substancial, o vital. E Padre, eu acho que isso também nós podemos também trazer para todas as viagens que a gente vai fazer, né? Isso que o senhor falou, me vem que ela não é algo que precisa estar em Roma, ou precisa ir para Jerusalém, visitar a Terra Santa. Nós temos todos os momentos, né, que realmente assim estamos, como falamos durante os nossos cadernos, em diálogo com Deus. Na nossa oração nós podemos contemplar e ver a beleza de Deus e as obras que Deus fez em qualquer cidade, né, qualquer realmente. Então acho que esse também é algo que nós estamos aprendendo também na nossa vida cotidiana. Buscar Deus também no turismo, né? Toda vez que a gente vai fazer uma viagem em família, se preparar um pouco. Eu acho que algo que nos marcou muito como família é sempre saber em qual igreja nós vamos então ir à missa, né? Então, se nós saímos no domingo, né, para fazer uma viagem, também preparar um pouco a viagem para saber, não, quem sabe a gente pode parar nessa cidade, né, e ficar, quem sabe, algumas horas a mais, e aproveitamos, então, já vamos para a missa nessa paróquia. Então, eu acho que isso aí também faz parte desse peregrinagem que a gente faz para essa peregrinação, também estar sempre em diálogo com Deus, inclusive quando nós estamos saindo, visitando novas igrejas, querendo conhecer, quem sabe, histórias que aconteceram nesses novos territórios que a gente vai descobrir. Então, acho que, olhando um pouco também para aquilo que nós fizemos agora na nossa viagem, ela claro, a Roma e a Itália, ela tem um berço muito grande de beleza, como nós falamos, mas ela também vem sendo cultivada assim nas nossas viagens que fazemos aí dentro do próprio Brasil. Você tem razão, e aqui a gente precisa recuperar essa ideia da igreja universal, mas também da igreja particular, a beleza da igreja particular. E até mesmo o Papa Francisco tem incentivado muito as igrejas particulares a abrir as portas santas, mas também que o núncio apostólico, o representante dele em cada país, venha nas dioceses, por exemplo, para entregar o pálio ao arcebispo, ao novo arcebispo. Então isso é também um sinal de comunhão, né, com a sé de Roma, com o Papa, e também com a sé de cada igreja particular. E acho que uma outra beleza aqui que a gente precisa resgatar é que existe uma cidade, uma construção, e nessa construção existe uma construção dessa cidade de Deus. E nessa construção das cidades e dessa cidade de Deus, a gente encontra sempre uma paróquia, uma igreja plantada dentro de um jardim. Ou seja, em torno das nossas igrejas existe um jardim que é essa dimensão cósmica da criação, porque Jesus nos reinsere no paraíso. A gente não pode conceber nossas cidades como esse terreno da hostilidade, da violência, mas precisamos aqui habitar na cidade, que é a construção de Deus. E eu gosto muito de pensar na igreja como esse jardim místico da Eucaristia. Ou seja, pensar nesse espaço que nos acolhe, nesse espaço de beleza, de verdade, e que nos faz entender que nós somos a nova criação de Deus neste mundo, né? A gente falava nos podcasts sobre a oração, que os santos fizeram o seu papel, tiveram sua missão tão importante ao longo da história, mas agora os santos estão no céu, estão diante de Deus, intercedem por nós, e agora é a nossa vez. Nós precisamos também, neste mundo, exalar esse perfume daquilo que nós recebemos no batismo, na crisma, na Eucaristia, e exalar esse perfume no mundo inteiro, fazendo com que o mundo seja essa criação, essa cidade de Deus. E para isso a gente tem que entender que nós somos jardineiros de Deus, né? Com Deus, criadores dessa cidade maravilhosa, dessa cidade bonita. Isso aí, padre. Então, vamos finalizando por aqui. Logo voltamos com o nosso próximo episódio. Agradeço, Vinícius, padre. Vamos continuar falando sobre liturgia, sobre o jubileu,
e sobre como conseguimos nos dias de hoje sermos santos, né, Padre? Essa deve ser a busca de todos, né? Então, muito obrigada a todos que nos acompanham. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Marina, por partilhar também esse momento de graça que vocês tiveram. E muito obrigado a você que nos acompanha. Que Deus te abençoe e continue conosco.